Nós precisamos de mobilidade. Você precisa disso todos os dias, precisa se movimentar de um lado para o outro, ok? Agora, vamos dar uma olhada num meio de transporte muito importante que ainda o Brasil não está valorizando. Pelo mapa você já vai perceber isso. Vamos lá? Pessoal, este aqui é o mapa das ferrovias brasileiras, ou seja, o meio de transporte usado por trem. Olha, dá para você perceber que é extremamente rarefeito. Aonde que tem mais ferrovias? Tem um pouco aqui em São Paulo, porque você já viu também na aula de indústrias que aqui concentra a maior população e a maior indústria no Brasil, certo? A maior quantidade de indústrias. Então tem algumas ferrovias, mas muito pouco. Quase nada. É uma coisa absurda olhar para o mapa do Brasil e perceber que nós não temos ferrovias. Qual que é a importância da ferrovia? Turma, a ferrovia, depois da hidrovia, depois do transporte marítimo, é a mais barata. Porque uma máquina, um vagão de trem com uma máquina com motor, vale por dezenas de caminhões. Ela consegue puxar muito mais peso, uma quantidade maior de vagões para entregar a mercadoria. Isso significa que o custo cai. O Brasil não investiu. Isso está relacionado lá a Juscelino. Quando as indústrias automobilísticas vieram para cá, porque nós não inventamos a nossa, elas impuseram o seguinte para o homem. Seguinte, nós vamos estar aí, mas você não pode investir em ferrovias. Porque se você investir em ferrovia, o pessoal não vai comprar caminhão e nem carro. Nesse ponto o Brasil ficou muito atrasado. Vamos dar mais uma olhada no mapa ainda? Eu quero comentar com vocês aqui um fato político, tá? Aqui está Carajás, nesse ponto onde está o mouse, Carajás. Aqui sai uma quantidade enorme de ferro, porque tem a maior jazida de ferro do mundo. E daí vai até o Porto de São Luís, esta ferrovia, tá certo? Aqui, o Porto de São Luís. Ferrovia levando o ferro. Faz uma conta rápida comigo. Porto de São Luís, aqui em Belém também tem um porto, ok? Mas você nem precisa saber muito de escala, né? Para saber que daqui até aqui é muito mais perto do que ir até São Luís. O Porto de Belém é muito mais próximo. Por que o trem sai aqui de Carajás e vai até São Luís? Vou fazer uma leitura aqui que você deve pensar sobre isso. Quando uma estrada passa no meio da fazenda de alguém, o que acontece com a fazenda dessa pessoa? É valorizada, não tenha dúvida disso. Se for uma estrada de ferro, então, vai valorizar muito mais. Dá um valor espetacular, torna-se importante aquela fazenda. O presidente do Brasil na época, José Sarney, que é do Maranhão, que é de São Luís, na época ele estava no poder e estava sendo construída essa ferrovia. Ele olhou para o mapa e falou o seguinte, vamos voltar para o mapa, olha. Vai sair daqui e fez uma linha reta, praticamente reta, né? E vai até São Luís. Na época ele foi questionado, mas por que não vai até Belém? É mais perto. Ele inventou 1 milhão de desculpas, chamou o ministro do transporte, explicaram, mas a gente sabe hoje que essa ferrovia passa no meio das fazendas dos seus amigos, dos seus parentes e das suas próprias. Talvez hoje não esteja mais no seu nome, mas foi exatamente isso, porque não tinha sentido andar muito mais com o ferro. O ferro é pesado pra caramba. Imagine um vagão entupido de minério de ferro, quanto custa aquilo? Mas foi passar no meio da fazenda do então presidente da República. Tá certo? Vale a pena lembrar disso. Se você entrar na internet e escrever José Sarney, ferrovia Carajás até São Luís, vai aparecer um punhado de artigos que foi questionado. Eu estou fazendo essa leitura para você perceber que uma decisão tomada numa ferrovia pode prejudicar todo um país, porque precisou construir mais trilhos. Quem pagou por isso? Nós, através dos tributos, nós pagamos. Quando você compra qualquer coisa, já dei exemplo em outros momentos, pense, de cada R$100, 40 é tributo. De cada R$100 que você ganhar, 40 vai virar imposto ou tributo. Tá certo?
Voltando ali. Então, para mentalizar, se você tirou uma fotografia mental desse mapa, você vai perceber que só existe perto do litoral, porque o Brasil é um país exportador de matéria-prima. Não é um país exportador de produtos industrializados. Claro que a gente exporta produto industrializado, mas nós exportamos os produtos que as indústrias dos outros países se instalaram aqui, mas não da nossa. E ainda continuamos exportando frango in natura, certo? Continuamos exportando a carne de porco in natura, continuamos exportando a carne de gado in natura, a soja in natura. Nós não estamos exportando a soja industrializada. E a ferrovia demonstra isso, porque todas elas se direcionam ao porto. Observe comigo. Todas elas, embora um número bastante reduzido. Ok? Vou passar para o próximo mapa. Pessoal, então está aí o mapa de rodovias. Você percebe que nós temos um pouco mais de estradas, né? Um pouquinho mais. Claro que a região norte é bem mal servida. A Transamazônica, aqui elas estão ainda sem, no caso a Transamazônica e as outras ainda elas estão no chão. Não existe asfalto, né? Nessa região. As outras estão asfaltadas, como eu já falei anteriormente, em condições precárias porque elas são estreitas. Mas eu quero comentar com você um detalhe. Por que 277, 101, 376 e assim por diante? As rodovias no Brasil, pelo menos, ela tem um planejamento. Veja, todas aquelas que saem do Distrito Federal começam com 010, certo? É uma delas que sai dali, então ela vai começar com 0. Todas as que vão no sentido norte-sul começa com 1. Por exemplo, a 101 começa no Rio Grande do Sul e termina no Nordeste brasileiro. Ou começa no Nordeste brasileiro e termina no Rio Grande do Sul. É o teu ponto de vista. Ela começa com 1. Todas as que começam com 2, elas vão no sentido leste-oeste. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, aqui está 277, Porto de Paranaguá. Ela vai até Foz do Iguaçu, no sentido oeste, ou sai de Foz do Iguaçu e termina lá em Paranaguá, ponto de vista como eu estou falando. Ela vai começar com 2. Todas as que começam com 3, elas interligam. As que começam com 1 e as que começam com 2, elas vão na diagonal para fazer essa interligação. Então tem uma lógica essa numeração, ok? E é claro que isso vale para as federais, certo? Para as BRs. As PRs vão seguir uma padronização parecida, só que elas vão, daí, no caso, adotar para o Paraná, PR, para Santa Catarina, SC, para São Paulo, SP, para Minas Gerais, MG. Daí vem a sigla de cada unidade federativa. Esta é a regra para as rodovias. Então, cada vez que você estiver viajando pelo país, trocou de número, você já imagina se ela está indo no sentido norte-sul, leste-oeste, se ela é federal ou se ela é estadual. Pessoal, agora vamos comentar um pouco sobre o transporte marítimo e também fazer uma relação com o transporte hidroviário, que essas coisas estão interligadas. Na realidade, tudo está interligado, mas junta-se os dois de maneira mais fácil. Vamos lá então, dá uma olhadinha no mapa, por favor. Olha aqui, o Brasil, você sabe que tem mais de 8.000 quilômetros de costa, ok? Então nós temos um porto, grandes portos, né? Não um só, no Rio Grande, tem porto em Santa Catarina, porto no Paraná, porto em São Paulo, um dos mais importantes da América Latina, que é o Porto de Santos, porto no Rio de Janeiro, vai ter em Vitória, Salvador, assim pelo Nordeste até Belém e aqui no Macapá, certo? É uma quantidade enorme de porto, é um grande litoral, é extremamente privilegiado e muito pouco usado. O Brasil não faz uso disso. O Brasil não tem uma indústria naval. Como assim uma indústria naval? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Olha aqui, ó. Veja, este navio, por exemplo, cheio de contêineres. O Brasil poderia ser um país, pelo ferro que tem, vimos na aula de geologia que o Brasil tem minério de ferro à vontade,
Pela quantidade de ferro que ele tem, ele poderia construir navios. Lembre-se de uma coisa, construir navio é mais fácil do que construir avião, porque avião nós fazemos. Muito bem, poderíamos construir navios como esse, poderíamos construir containers como esse que estão aí nesses navios. Dá uma olhada, presta atenção nesse container. Turma, isso aqui é invenção nova, tá? Até pouco tempo atrás não existia o container no mundo. Dá uma olhadinha nesse container, no caminhão aqui, o guincho, esse guindaste puxando o container. Por que o container é importante na indústria marítima? Até pouco tempo atrás, para descarregar um navio, você precisava pegar um monte de estivadores, pegar o produto dentro do navio, levar até outro ponto. O cara voltava, pegava de novo, vamos pensar, a saca de soja ou de milho, e levava até outro ponto. Ia lá no navio, pegava uma caixa com televisor, voltava. Então, era aquela fila de pessoas indo e vindo para lá e para cá todo instante. Um dia, alguém teve uma ideia. Espera lá, não está dando certo isso. Está muito caro essas pessoas indo e vindo para lá e para cá. Ele imaginou justamente o container como vocês estão vendo aí. O que acontece? Não precisa descarregar o caminhão produto por produto. Não precisa descarregar o caminhão, ter um monte de pessoas ali ao redor desse caminhão para descarregar. Uma só máquina vem até ele, puxa esse container e vai acabar depositando nesse navio e ele sai para o seu destino. Estão vendo aqui esse guindaste? Ó? Ele vem aqui no caminhão, pega o container, sobe e deposita um a um no seu devido lugar. Quando ele chega no destino, a mesma coisa acontece. Porque daí o caminhão só tem a carroceria. O guincho pega esse container, numa vez só,